Se você é um eletricista, um eletrotécnico, ou até mesmo um engenheiro eletricista, especificar e comprar um contador não é uma tarefa assim tão difícil. Mas se você trabalha naquele departamento de compras, de suprimentos da indústria e recebe as demandas desse tipo de profissional, você sabe realmente o que é necessário para poder comprar um contador corretamente e com segurança? Ou até mesmo, por que não, comparar características entre marcas? Fica nesse vídeo que hoje eu vou te dar 7 dicas para comprar corretamente um contador, e preferencialmente um Monte. Primeira coisa que você precisa saber quando você recebe uma demanda de um departamento técnico de elétrica, quando você vai comprar o contador, é o número de polos do contador. Isso influencia bastante na aplicação. Por exemplo, quando você for utilizar um contador de 2 polos, geralmente a aplicação é em corrente contínua ou refrigeração. E ele é um contador bem característico, como vocês podem ver, até mesmo a bobina dele é maior. Via de regra, os contadores são tripolares, como vocês podem ver nessa nossa linha aqui de produtos. Mas também tem os contadores 4 polos, ou os tetrapolares. Eles são muito utilizados em aplicações de grupos geradores e no breaks, em que é necessário fazer aquela comutação entre a concessionária e a carga. A segunda dica é sobre a corrente do contador e a categoria de aplicação. Começando pela corrente. Hoje na linha de produtos Monteiro, nós temos desde contadores de 9 amperes e eles vêm crescendo seus níveis de corrente até chegar em 1250 amperes. E quando a gente fala na questão de corrente e categoria de aplicação, nós temos que ter a máxima atenção, porque via de regra os contadores eles são especificados em AC3, que é de fato a corrente que está escrita no produto. Mas também é muito comum você ver em catálogo a questão da aplicação em AC1. E essa categoria de aplicação de AC1, ela eleva a corrente do contador, fazendo com que, por exemplo, numa especificação de um contador Monte de 9 amperes, ele vire um contador de 20 amperes. E isso pode mudar muito. Ao invés de você comprar um contador de 20 amperes, você vai estar comprando um de 9 amperes. E em termos de preço, isso muda bastante coisa. Acompanhe a Monte nas nossas redes sociais, porque nós ainda vamos falar mais sobre a questão da categoria de utilização dos contadores e também de aplicação, para que você não erre quando você precisar. O terceiro ponto que nós vamos falar é sobre a tensão de bobina. Isso é muito comum algumas pessoas errarem, e isso dá um retrabalho muito grande. O que acontece? Muitas vezes a sua aplicação é, por exemplo, em 220 volts e você acaba comprando um contador em 24. Chega na hora de aplicar, queima a bobina. E a bobina, ela exerce um papel muito importante no contador, que é fazer com que o núcleo dele desça ou atraque e faça com que a corrente passe. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que mais ou menos seria a bobina num contador que é um pouco maior, para vocês poderem entender. A bobina, ela tá aqui, ó, ela fica instalada aqui. Depois eu vou tirar uma e vou mostrar melhor para vocês nesse contador e nos outros. Então, esse range de bobinas, elas pode ser bem extenso, desde 24 até mesmo 400 volts ou até mesmo algumas aplicações muito maiores. O mais comum são 24, 110 ou 127 e 220 volts. Se você souber exatamente qual é a tensão de aplicação no seu projeto, no seu painel, seja lá onde você estiver aplicando, você não vai errar nisso e não vai ter retrabalho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os contatos auxiliares. No caso da linha de contadores Monte até 95 amperes, todos os contadores já vêm com um contato aberto e um contato fechado. Isso muitas vezes facilita na hora da aplicação. Mas para que servem esses contatos? Muitas vezes para indicar um sinal, dizer que o contador está aberto ou não, algumas lógicas que o engenheiro ou o eletrotécnico queira fazer. No caso da linha de contadores Monte de maior corrente, ou seja, acima de 115 amperes, é necessário a instalação de um bloco de contato auxiliar aqui na sua lateral, como vocês podem de repente aqui. Vou levantar um pouco aqui, nesta lateral aqui. Nós também vamos falar sobre a questão desses blocos. Então tenha em mente sempre quantos contatos auxiliares são necessários para a sua aplicação. Agora um pouco sobre blocos de contatos auxiliares, que são nada mais que esses carinhas aqui. Aqui são aplicações até 1 NA e 1 NF, ou seja, um contato aberto e um contato fechado. E aqui já para os demais, que são um pouco maiores. Onde eu coloco esses blocos? Quando nós estamos falando de um contador de uma corrente um pouco mais baixa, a gente instala ele no frontal. Dessa maneira. Ok, ó, fica muito firme. Para liberar, ele tem uma trava que nós puxamos e retiramos ele facilmente. Dependendo da lógica que o circuito tem, é necessário
mais de um bloco de contato auxiliar. No caso dos contatores maiores, né, acima de 115 amperes, ele vai na lateral. Ok, encaixou. Tem entrada para até 2 blocos aqui. Para retirar a mesma coisa, você puxa uma trava e retira ele. Então, você sempre tem que ter em mente quantos blocos de contatos auxiliares você precisa. Muitas vezes é nenhum, mas se for necessário, é isso aqui que você precisa. Abrir um pouco de espaço para poder mostrar para vocês a questão de tamanhos, bobinas e travas mecânicas. Que isso também é importante quando você vai dimensionar o seu painel e também entender se você precisa trocar uma bobina ou colocar esse acessório que é a trava mecânica. Tá? Eu já deixei previamente aberto esses contatores para vocês entenderem o tamanho das bobinas que eles têm. Aqui, por exemplo, neste caso eu peguei um de 25 amperes e a bobina é essa aqui. Aqui eu peguei um contator já de 50 amperes. E aqui nós temos um de 1250 amperes. Porque a bobina é extremamente diferente. E ela ainda vem já dentro de uma parte do núcleo do contator. Na questão das travas mecânicas, são estes produtinhos aqui, que eles colocam entre 2 contatores para que um não entre quando o outro também é acionado. Aqui já nós temos uma que é de um contator de tamanho menor, onde quando um entra, o outro não aciona. Por último, o mini contator. Como vocês podem ver, a bobina é ainda menor. A última dica, e não menos importante, é: se você ainda tem alguma dúvida, procure a sua área técnica ou um profissional habilitado. Eles vão saber te instruir corretamente sobre quais são as características necessárias para você poder comprar o seu contator da melhor maneira possível. Não deixe de se inscrever aqui no canal da Monte. A gente vai fazer uma série de vídeos assim ensinando o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade em especificar produtos. Próximo tópico que a gente vai fazer, certamente, ou procure aqui nos cards, né, sobre relé térmico, para poder entender qual é a relação entre um contator e um relé térmico, o que o relé térmico faz de tão importante. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários ou até mesmo procura o nosso suporte técnico, não tem problema, o pessoal é muito solícito. E também não deixa de entrar no site da Monte, lá tem todos os catálogos do produto, você vai conseguir entender corretamente. A gente sempre tenta fazer todos os nossos documentos de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender. Até o próximo!